Os Cânones de Dort, 1619. A produção confessional reformada do século XVI atingiu seu ponto culminante em 1563, com a publicação do Catecismo de Heidelberg. Todavia, alguns dos documentos doutrinários mais significativos da tradição calvinista somente seriam elaborados no século seguinte, a começar com os cânones do Sínodo de Dort, na Holanda. A fé reformada teve grande aceitação nos Países Baixos a partir da década de 1550. Na mesma época em que os holandeses lutavam contra a Espanha por sua independência, surgiu a Igreja Reformada Holandesa, 1571, que não tinha uma identidade teológica claramente definida. Foi nesse contexto que, alguns anos mais tarde, surgiu a controvérsia arminiana. A partir de 1588, Jacó Armínio, 1560-1609, um pastor que havia estudado com Teodoro Beza em Genebra, começou a questionar a doutrina calvinista da predestinação. Mesmo assim, em 1602 ele se tornou professor de teologia na Universidade de Leiden, onde enfrentou a forte oposição de seu colega Francisco Gomaro. A controvérsia dividiu a nação e se prolongou até 1609, quando Armínio morreu vitimado pela tuberculose. No ano seguinte, seus simpatizantes publicaram a Remonstrância, um documento no qual resumiram em 5 pontos a sua rejeição do calvinismo clássico. Com o reinício dos tumultos, o parlamento convocou um sínodo para resolver a controvérsia. O Sínodo de Dort teve 180 sessões que se estenderam de 13 de novembro de 1618 a 29 de maio de 1619. Os delegados holandeses incluíam 58 pastores e presbíteros enviados pelos sínodos provinciais e 5 teólogos de diferentes academias. Também compareceram 28 teólogos de diversas cidades da Inglaterra, Escócia, Alemanha e Suíça, inclusive de Genebra. Os remonstrantes participaram do sínodo por algum tempo, mas depois foram afastados. Com base nos relatórios das delegações, uma comissão de 9 membros redigiu os cânones, que condenaram as ideias dos arminianos e afirmaram as convicções reformadas. Os cânones de Dort abordam 5 tópicos doutrinários em 59 artigos. 1. A predestinação divina. 2. A morte de Cristo e a redenção do homem. 3. 4. A corrupção do homem e sua conversão a Deus. 5. A perseverança dos santos. As principais ênfases do documento são as seguintes. Deus elege e reprova não com base na previsão de fé ou incredulidade, mas por sua vontade soberana. A morte de Cristo foi suficiente para todos, mas é eficaz somente para os eleitos. Mediante a queda, a humanidade ficou totalmente corrompida. A graça de Deus atua eficazmente para converter os descrentes, embora não o faça por coerção. Deus preserva os crentes de modo que não podem decair totalmente da graça. Essas declarações foram resumidas em algumas expressões conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, cujas iniciais em inglês formam a palavra tulip. O Sínodo de Dort marcou um importante ponto de transição na história da fé reformada na Holanda. Estabeleceu definitivamente o calvinismo como a teologia da Igreja holandesa e também tornou oficiais a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Os cânones, que foram assinados por todos os delegados, expressaram o consenso de uma significativa diversidade teológica e representaram o triunfo de um calvinismo moderado, sendo considerados uma das melhores expressões da ortodoxia protestante.